Você ouve agora. Audiolivro Maria, Mãe de Jesus. Por Francisco Cândido Xavier, Ivone Amaral Pereira, organizado por Edson Carneiro, pela editora Aliança. Introdução. Inúmeros autores, ao longo da história, imaginaram a vida da Mãe de Jesus, apoiados nos seus ideais religiosos, esperanças e visões de mundo. Nesta antologia, procuramos silenciar a voz da imaginação, reunindo textos que consideramos fiéis à realidade, tentando montar com eles parte do mosaico que nos permita ter uma visão real de Maria. Dentro desse critério, nos valemos das seguintes fontes: os Evangelhos, principalmente o de Lucas, pois os Espíritos nos afirmam que, embora as inúmeras traduções e transcrições, esses textos chegaram ao nosso tempo com parcela mínima de erros e distorções. Mensagens transmitidas por Francisco Cândido Xavier, médium de extrema precisão e muito confiável, por sua alta moralidade. Informações contidas no livro Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, por nos mostrarem a ação dos servidores de Maria, que, naturalmente, não se circunscrevem a países de tradição cristã e nos ajudam a ter uma visão das atividades de Maria, no seu cunho universal, abstraindo características peculiares da nossa mentalidade e de nosso tempo. Essas informações também contribuem para compreendermos melhor o amor maternal de Maria, que alia carinho e energia, consolação e disciplina. A ideia de retrato permeia esta pequena e despretensiosa antologia. Retrato é a capa recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. Quadros verbais são as descrições da vida de Maria, feitas principalmente por Humberto de Campos. O texto, recebido mediunicamente por Ivone, nos auxilia a ver Maria retratada nas suas instituições, nascidas de seu coração e conduzidas por sua inteligência. Os poemas coletados fornecem closes de aspectos de Maria, o olhar, as mãos, o semblante que se assemelha a uma rosa, o manto, a postura maternal, o reinado de Maria. Um capítulo é dado à prece da Ave Maria. Uma multidão de pedidos sobe aos céus a cada dia, buscando o coração de Maria. Essas solicitações são de todo tipo: angustiadas, alegres, sensatas, insensatas. Porém, o que a Mãe de Jesus tem a nos dar? Cremos que Maria tem coisas importantes a nos oferecer. O exemplo do acatamento da vontade de Deus, sintetizada na sua afirmação: cumpra-se em mim a vontade do Senhor. O exemplo de ter Jesus no coração significa estabelecer uma forte ligação sentimental com o governador espiritual do planeta, baseada no amor e que orienta toda a nossa vida na direção do bem. Esse exemplo é marcado em duas cenas opostas: Maria, plena de alegria, com o menino nos braços na estrebaria de Belém e aos pés da cruz, na dolorosa cena do Calvário. O alimento do amor espiritual e materno que nos trará as forças necessárias para o enfrentamento das provas e lutas que aprouver a Deus nos enviar.
a oportunidade de trabalho junto a inúmeras organizações espirituais baseadas na compaixão e ligadas aos que sofrem, seja na carne ou no mundo dos espíritos, instituições essas que, por vezes, têm postos avançados no mundo material. Maria é um dos espíritos mais puros que foram dados à humanidade conhecer. Fiel a Deus, Maria não quer ser idolatrada, ou seja, não deseja que a vejamos como um ídolo que o tempo logo destrói. Solicita que a consideremos como criatura de Deus, cooperadora de Jesus na edificação do seu reino, que está sendo construído no coração humano, e que trabalhemos com ela na tarefa de amor, que é a nossa redenção e a dos nossos irmãos de humanidade. Trabalho a ser feito palavra a palavra, pensamento a pensamento, emoção a emoção, principalmente prece a prece. Testemunho de gratidão. A nossa mais profunda gratidão aos espíritos que redigiram os textos que compõem esta antologia, entre os quais mencionamos com especial carinho o amigo Humberto de Campos, brasileiro e maranhense pelo coração, que com sua sensibilidade, tantos momentos de delicadeza e emoção proporcionou aos nossos corações, e Camilo Castelo Branco, que nos ofereceu a flor das realidades espirituais e da reconstrução moral, retiradas do solo dos próprios sofrimentos. Beijamos também, em espírito e agradecidos, as mãos dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Ivone Amaral Pereira, que, em meio a grandes renúncias pessoais, trouxeram até nós estes mesmos textos. O nosso abraço carinhoso ao pintor e botânico francês Pierre-Joseph Rodot, de cuja obra foram retiradas as rosas que ilustram este livro e que, como espírito, nos auxiliou na sua apresentação gráfica. Nota: Pierre-Joseph Rodot, de 1759 a 1840, desprovido de fortuna e de educação formal, começou a ganhar a vida aos 13 anos, como pintor itinerante, pintando de tudo: decoração de paredes, retratos, temas religiosos. Um de seus primeiros trabalhos em botânica foi a pintura do jardim de Maria Antonieta, rainha da França. Anos após, sua carreira floresceu retratando plantas de todo o mundo, em especial rosas. É mundialmente reconhecido como um mestre do desenho. Dedicatória à mulher, às mulheres. Sou filho de uma mulher, Mariana é seu nome. No seu útero de mulher fui gerado, nos seus seios de mulher amamentado, nos seus braços de mulher aconchegado. Sofro, quem não sofre, de tempestades interiores, trovões confusos, eu obtuso, correndo em vão. Ah, que lindo clarão, quando em prece clamo, mamãe. Sou filho de muitas mulheres, maternalmente amado, por babás, professoras, tias. Ah, que alegria, quando lembro os banhos de ida, o colo de minha tia Lica, o mingau de minha avó Dalila,
os doces de Dona Isabel. Falam da valorização da mulher, com o gosto de sangue da revolta. Quanto a mim, velho e desgastado, só posso falar das mulheres que me geraram e criaram, que me educaram e protegeram, enfim, que me amaram, pensando flores, dizendo mel, sonhando auroras, cantando fé e esperança. Há mulheres da terra que hoje estão no céu. Há muitas mulheres que são o céu na terra, símbolos alçados por Deus. Há celestiais esferas, como bandeiras não de pano tecidas, mas entretecidas, de ideais e fibras de alma, como são belas as mulheres de fibra, tintas de esperança, banhadas de imortalidade. Tais são essas mulheres bandeiras que meus olhos frequentemente veem desfraldadas no céu. Maria Santíssima, Senhora Nossa, Mãe de Jesus, em lágrimas na cruz, rogai por nós. Para que veneremos a mulher Maria Madalena, pecadora, depois arrependida e santificada, rogai por nós, para que tenhamos a coragem do recomeço. Mulher pobre, a quem só restou a mendicância, no sustento dos filhos, rogai por nós, para que sejamos dignos. Mulher operária, que caleja as mãos na metalúrgica, no corte da cana, no cabo da enxada, rogai por nós, para que sejamos responsáveis. Mulher funcionária, que com paciência, em meio a intrigas e burocracia, organizas o relacionamento social, rogai por nós, para que organizemos nossas vidas. Mulher mestra, que ensinas na escola rural, ou que fazes descobertas no instituto de pesquisa, rogai por nós, para que nos esforcemos na nossa autoeducação. Mulher médica, enfermeira, que cura doenças, que alivia dores, rogai por nós, para que valorizemos a saúde. Mulher irmã, que fraterna, compreensiva, é nossa amiga, rogai por nós, para que sejamos solidários. Mulher filha, que é a alegria na infância, que é arrimo na velhice, rogai por nós, para que sejamos gratos. Mulher esposa, que rasga a monotonia da noite, dando-nos amor e prazer, que floresces o deserto social com a bênção do lar, rogai por nós, para que sejamos honrados. Mulher cristã, que canta hinos no circo romano antes do martírio, rogai por nós, para que sejamos fiéis. Maria Santíssima, Senhora Nossa, Mãe de Jesus, em lágrimas na cruz, rogai pelas mulheres, a quem Deus confiou o mistério da vida, para que sejam sempre dignas de toda a honra, de toda a glória, de todo amor. Primeira parte. A vida de Maria. Maria torna-se esposa e mãe. A família de Maria. Não há informações a respeito dos pais de Maria ou de como foi a sua infância e adolescência. O que se sabe é que era judia, provavelmente filha de pais judeus, e que seu futuro marido, José, era também judeu. Quanto aos seus familiares,
o Evangelho menciona os seguintes: prima, Isabel, filha de Araão, casada com Zacarias, teve um único filho, João. Esposo, José. Irmã, mencionada por João na cena do Calvário. Junto à cruz estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Filho, Jesus. A questão se Maria teve outros filhos ou não é examinada no correr desta obra. O Evangelho de Lucas, logo no início, apresenta o casal Zacarias e Isabel. Isabel. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abdias, e cuja mulher era uma das filhas de Araão, e seu nome era Isabel. Não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Exercendo Zacarias o seu sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, foi sorteado para entrar no templo e oferecer o incenso. Havia uma multidão do lado de fora, orando, e nesta hora um anjo do Senhor, Espírito, apareceu a Zacarias, de pé, à direita do altar. Zacarias, vendo, perturbou-se e ficou atemorizado, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não tema, porque a sua oração foi ouvida. E Isabel, sua mulher, dará à luz um filho, e você lhe porá o nome de João. Você terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Já desde o ventre de sua mãe, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar para o Senhor um povo com disposição. Disse então Zacarias ao anjo: Como vou saber? Já sou velho e minha mulher é de idade avançada. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar a você e dar-lhe essas alegres notícias. Você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas acontecerem, porque você não acreditou nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando do lado de fora e admirava-se do tanto que Zacarias estava demorando dentro do templo. Quando saiu, não podia falar, porém, eles entenderam que tinha tido alguma visão dentro do templo e comunicava-se com gestos, tendo permanecido mudo. Terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Depois daqueles dias, Isabel ficou grávida e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim para destruir minha vergonha entre os homens. O anjo Gabriel visita Maria.
No 6º mês da gravidez de Isabel, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem, prima de Isabel, desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Vendo o anjo, Maria turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não tema, porque você achou-se agraciada diante de Deus. Em seu ventre conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como se fará isto, se não conheço nenhum varão? O anjo respondeu: Descerá sobre você o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de você há de nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, sua prima, concebeu um filho na velhice, e este ao 6º mês, para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo retirou-se da sua presença. José. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de coabitarem, achou-se concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e não querendo difamá-la, teve a intenção de deixá-la secretamente. Tendo feito este projeto, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor e disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi concebido foi por obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, através do profeta Isaías. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, após despertar do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. E não a teve como mulher, até que Maria desse à luz o filho primogênito, que se chamou Jesus.
Maria visita Isabel. Naqueles dias, levantando-se, Maria foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou sua prima Isabel. Aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi envolvida por um Espírito Santo e exclamou com grande voz: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Donde provém a mim que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que acreditou, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. O Cântico de Maria. Maria compôs então a seguinte canção: A minha alma engrandece ao Senhor. Exulta meu espírito em Deus, em meu Salvador. Pôs os olhos na humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O Onipotente me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Sua misericórdia perdura, de geração em geração, sobre aqueles que o obedecem. Seu poder fez obras de valor, dispersou os pensamentos de orgulho nos corações. Rebaixou os poderosos de seus tronos, elevou os humildes, cumulou de bens os famintos, despediu vazios os saciados. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando sua misericórdia, conforme sua eterna promessa, a Abraão e seus descendentes. Maria permaneceu com Isabel mais ou menos 3 meses e voltou para sua casa. Nascimento de Jesus. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todos se alistassem. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Cirênio governador da Assíria. Todos deviam se alistar, cada um na sua própria cidade. José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Belém da Judéia, chamada Cidade de Davi, pois era da casa e família de Davi, para também alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Aconteceu que, estando ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz, e ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o em alguns panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem.
os pastores. Na mesma região havia pastores que guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de uma grande luz, e eles tiveram medo. O anjo lhes disse: Não tenham medo, porque eu trago a vocês notícias de grande alegria para todo o povo. Na cidade de Davi, nasceu para vocês, hoje, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para encontrá-lo. Vocês acharão o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. No mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, que louvava a Deus e dizia: Glória a Deus nas alturas e paz e boa vontade para com os homens. Quando os anjos partiram em direção ao céu, os pastores disseram: Vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Foram então às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo-o, divulgaram as palavras que lhes foram ditas a respeito do menino. Todos que as ouviam se maravilhavam do que os pastores diziam. Maria guardava todas estas coisas cuidadosamente no seu coração. E os pastores voltaram aos seus rebanhos, glorificando a Deus por tudo o que viram e ouviram. O filho de Maria traz alegrias e lágrimas. Jesus no Templo de Jerusalém. Quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta que está disposta na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão. Esse homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado, por um Espírito santificado, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E neste dia foi conduzido por um Espírito ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem conforme os usos da lei, Simeão o tomou em seus braços, louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois meus olhos já viram a salvação que tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilhavam das coisas que se diziam do menino. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E uma espada trespassará a tua alma, Maria,
para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Ana era idosa, fora casada por 7 anos, agora era viúva. Tinha 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus, dia e noite em jejuns e orações. Como chegasse na mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino a todos, que esperavam a redenção de Jerusalém. Os magos do Oriente. Jesus nasceu em Belém da Judéia quando reinava o rei Herodes. Alguns magos vieram do Oriente a Jerusalém e diziam: Onde está o rei dos judeus que nasceu? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo isso chegado aos ouvidos do rei Herodes, ele e toda a Jerusalém se perturbaram. Reunindo os príncipes, sacerdotes e escribas, perguntou-lhes onde haveria de nascer o Cristo. Eles responderam: Em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta Miqueias: Tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que apacentará o meu povo de Israel. Herodes então chamou secretamente os magos e inquiriu-os exatamente quando a estrela lhes aparecera. A seguir, enviou-os a Belém, dizendo-lhes: Vão e perguntem diligentemente pelo menino, e quando o acharem, participem-me, para que eu vá até lá e o adore. Após ouvirem o rei, partiram. A estrela que tinham visto no Oriente ia na frente deles, até que chegando, deteve-se sobre o lugar onde estava o menino. Vendo a estrela, ficaram muito, imensamente alegres. Entrando no lugar, encontraram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. Após o que, abrindo seus tesouros, lhe ofertaram as dádivas de ouro, incenso e mirra. Tendo sido avisados em sonhos para que não se aproximassem de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. A fuga para o Egito. Após a partida dos magos, o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos e disse: Levanta-te,
toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica lá até que eu te diga, porque Herodes procurará o menino para matá-lo. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe, e à noite partiu para o Egito. Ficou lá até a morte de Herodes, e cumpriu-se o que foi dito pelo Senhor pela boca do profeta Oséias. Do Egito chamei meu filho. Porém, Herodes, vendo que havia sido enganado pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos de Belém, e suas redondezas que tivessem 2 anos ou menos, tomando como base o tempo que obtivera dos magos. Cumpriu-se então o que foi predito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu vozes, lamentos, choro, grande pranto. Raquel chora os seus filhos, não quer ser consolada, porque já não existem. A volta do Egito. Morto Herodes, o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, pois já estão mortos os que procuravam matar o menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia, receou ir para lá. Avisado em sonhos por divinas revelações, foi para a Galiléia. Lá chegando, foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi predito pelo profeta Isaías. Ele será chamado Nazareno. Jesus e os doutores. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos os que ouviam ficavam extasiados com a sua inteligência e com as suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram surpresos, e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele respondeu:
Por que me procuravam? Não sabiam que devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que lhes dissera. Desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Após a famosa apresentação de Jesus aos doutores do Templo de Jerusalém, Maria recebeu a visita de Isabel e de seu filho em sua casinha pobre de Nazaré. Depois das saudações habituais, do desdobramento dos assuntos familiares, as duas primas entraram a falar de ambas as crianças, cujo nascimento fora antecipado por acontecimentos singulares e cercado de estranhas circunstâncias. Enquanto o patriarca José atendia às últimas necessidades diárias de sua oficina humilde, entretinham-se as duas em curiosa palestra, trocando carinhosamente as mais ternas confidências maternais. O que me espanta, dizia Isabel, com um caricioso sorriso, é o temperamento de João, dado às mais fundas meditações, apesar de sua pouca idade. Não raro, procuro-o inutilmente em casa, para encontrá-lo quase sempre entre as figueiras bravas, ou caminhando ao longo das estradas adustas, como se a pequena fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Essas crianças, a meu ver, respondeu-lhe Maria, intensificando o brilho suave de seus olhos, trazem para a humanidade a luz divina de um caminho novo. Meu filho também é assim, envolvendo-me o coração numa atmosfera de incessantes cuidados. Por vezes vou encontrá-lo a sós, junto das águas, e de outras, em conversação profunda, com os viajantes que demandam a Samaria, ou as aldeias mais distantes, nas adjacências do lago. Quase sempre surpreendo-lhe a palavra caridosa que dirige às lavadeiras, aos transeuntes, aos mendigos sofredores. Fala de sua comunhão com Deus, com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores, e constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Apesar de todos os valores da crença, murmurou Isabel convicta, nós, as mães, temos sempre o espírito abalado por injustificáveis receios. Como se deixasse empolgar por amorosos temores, Maria continuou. Ainda há alguns dias, estivemos em Jerusalém, nas comemorações costumeiras, e a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo, nos deixou a todos receosos e perplexos. Sua ciência não pode ser deste mundo, vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Notando-lhe as respostas, Eleazar chamou José, em particular, e o advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos em Israel. Com a prima a lhe escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu, de olhos úmidos, após ligeira pausa. Ciente deste aviso, procurei Eleazar, a fim de interceder por Jesus, junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro.
Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte, todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Conversei com José mais detidamente acerca do pequeno, preocupada com o seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu às nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe hesitante: Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas, como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele: Mãe, toda a preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei, desse modo, a escola melhor. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu, com humildade, que o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Isabel lhe escutava atenta a narrativa, e depois de outras pequenas considerações materiais, ambas observaram que as primeiras sombras da noite desciam na paisagem, acinzentando o céu sem nuvens. A carpintaria já estava fechada e José buscava a serenidade do interior doméstico para o repouso. As duas mães se entreolharam, inquietas, e perguntavam a si próprias para onde teriam ido as duas crianças. Nazaré, com a sua paisagem, das mais belas de toda a Galileia, é talvez o mais formoso recanto da Palestina. Suas ruas humildes e pedregosas, suas casas pequeninas, suas lojas singulares se agrupam numa ampla concavidade em cima das montanhas, ao norte do Esdrelon. Seus horizontes são estreitos e sem interesse, contudo, os que sobem um pouco além, até onde se localizam as casinholas mais elevadas, encontrarão para o olhar assombrado as mais formosas perspectivas. O céu parece alongar-se, cobrindo o conjunto maravilhoso, numa dilatação infinita. Maria e Isabel avistaram seus filhos, lado a lado, sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. De longe, afigurou-se-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro caricioso das brisas do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Ante seus olhos surgiam as montanhas da Samaria, o cume de Magedo, as eminências de Gelboé e a figura esbelta do Tabor, onde mais tarde ficaria inesquecível o instante da transfiguração, o vale do rio sagrado do cristianismo, os cumes de Safed, o golfo de Calfa, o elevado cenário do Pereu, num soberbo conjunto de montes e vales ao lado das águas cristalinas.
Quem poderia saber qual a conversação solitária que se travara entre ambos? Distanciados no tempo, devemos presumir que fosse, na terra, a primeira combinação entre o amor e a verdade para a conquista do mundo. Sabemos, porém, que na manhã imediata, partindo o precursor na carinhosa companhia de sua mãe, perguntou Isabel a Jesus, com gracioso interesse: Não queres vir conosco? Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu, profeticamente, com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. Humberto de Campos. Dezoito anos. O Novo Testamento não nos dá notícias do período de 18 anos, que medeia entre os 12 anos de Jesus e o início de sua vida pública aos 30 de idade. Alguns acham que a hipótese de, durante este período, Jesus ter se dedicado ao trabalho na carpintaria em auxílio aos pais seria um exemplo menor. No entanto, reflitamos, para aquele que disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Esse exemplo não seria harmonioso com o resto de sua vida de humildade e dedicação absoluta ao bem? E nesse intervalo, o que teria acontecido com Maria? Teria tido outros filhos carnais? O Novo Testamento é vago sobre este ponto. Mateus menciona referências a irmãos de Jesus, quando pregava na sua terra. Chegando Jesus à sua pátria, ensinava nas sinagogas, de maneira que se admiravam e diziam: Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama Maria a sua mãe? Seus irmãos não são Tiago, José, Simeão e Judas? Não estão entre nós suas irmãs? 3 explicações são possíveis. Primeira, na língua de então, a mesma palavra designava tanto o que chamamos hoje de primos, quanto o que chamamos de irmãos. Neste caso, os irmãos de Jesus seriam seus primos. Segunda, José, o esposo de Maria, seria casado em segundas núpcias. Neste caso, os irmãos de Jesus seriam apenas por parte de pai. Terceira, Maria teria tido outros filhos depois de Jesus. O organizador deste pequeno trabalho escolhe em caráter pessoal a explicação número 1. Embora o fato de ter mais filhos em nada desmerecesse a mãe de Jesus, a prole extensa só engrandece a mulher. Mais importante é que Maria, pelos laços do coração, é mãe de toda a humanidade. No Novo Testamento, após o início da vida pública de Jesus, há uma única e breve menção a José, feita em Mateus, o que levaria a crer que ele partira para a pátria espiritual no intervalo que medeia entre os 12 e os 30 anos de Jesus. No início do Evangelho de João, Maria está junto a Jesus. No primeiro prodígio registrado do Novo Testamento,
que é a transformação da água em vinho, nas bodas de Caná. Bodas de Caná. E 3 dias depois deu-se um banquete de noivado em Caná da Galileia, e era a mãe de Jesus ali presente. Convidado também com seus discípulos, às bodas foi Jesus. E como houvesse faltado vinho no correr da festa, Maria, sua mãe, assim lhe disse: Eles vinho não têm. Mulher, de pronto, respondeu-lhe Jesus por esses termos: O que existe entre nós? Ainda chegada, não é a minha hora. Aos que serviam, disse a mãe de Jesus: Fazei vós outros o que ele vos disser. Ora de pedras, existiam ali umas 6 talhas, que às purificações se destinavam. Conforme a usança entre os judeus, medindo cada uma de 2 a 3 almudes, Jesus aos servos disse: Enchei-as d'água. E todas elas foram cheias logo, pelos servos da casa até as bordas. Então disse Jesus: Tirai desta água e levai ao Senhor, que dela beba. E eles a levaram, já provando-a e sentindo-a mudada em puro vinho. Mas não sabendo donde tal viera, se bem que os servos que puseram a água o soubessem, chamou ao esposo e disse: Assim o arquitríclino. Todo homem põe primeiro o bom vinho em sua mesa, e quando os convidados têm bebido, quando baste a fartar, então lhe serve do pior. Tu, porém, pelo contrário, o vinho bom para o final guardaste. Foi este dos milagres o primeiro que Jesus praticou, e a sua glória fez assim conhecida, e os seus discípulos creram nele. Depois, então desceram, Jesus e sua mãe, indo com ele, também os seus irmãos e os seus discípulos, para Cafarnaum, mas, pouco tempo, ali se demoraram, que era próxima a Páscoa dos judeus. Logo partindo para Jerusalém, foram-se todos. Palavras de mãe. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. João. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é centro divino. Nesta carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor, e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas,
mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal. E eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Emmanuel. O Filho de Maria vence a morte. A prisão de Jesus. Quando João, o discípulo amado, veio ter com Maria, anunciando-lhe a detenção do Mestre, o coração materno, consternado, recolheu-se ao santuário da prece e rogou ao Senhor Supremo que poupasse o filho querido. Não era Jesus o embaixador divino? Não recebera a notificação dos anjos quanto à sua condição celeste? Seu filho amado nascera para a salvação dos oprimidos. Ilustraria o nome de Israel. Seria o rei diferente, cheio de amoroso poder. Curava leprosos, levantava paralíticos sem esperança. A ressurreição de Lázaro já sepultado não bastaria para elevá-lo ao cume da glorificação? E Maria confiou ao Deus de misericórdia suas preocupações e súplicas, esperando-lhe a providência. Entretanto, João voltou em horas breves para dizer-lhe que o Messias fora encarcerado. A Mãe Santíssima regressou à oração em silêncio. Em pranto, implorou o favor do Pai Celestial. Confiaria nele. Desejava enfrentar a situação, desassombradamente, procurando as autoridades de Jerusalém. Mas humilde e pobre, que conseguiria dos poderosos da terra? E acaso não contava com a proteção do céu? Certamente o Deus de bondade infinita, que seu Filho revelara ao mundo, salvá-lo-ia da prisão, restituí-lo-ia à liberdade. Maria manteve-se vigilante. Afastando-se da casa modesta a que se recolhera, ganhou a rua e intentou penetrar o cárcere. Todavia, não conseguiu comover o coração dos guardas. Noite alta velava, súplice, entre a angústia e a confiança. Mais tarde, João voltou, comunicando-lhe as novas dificuldades surgidas. O mestre fora acusado pelos sacerdotes. Estava sozinho. E Pilatos, o administrador romano, hesitando entre os dispositivos da lei e as exigências do povo, enviar o mestre à consideração de Herodes. Maria não pôde conter-se. Segui-lo-ia de perto. Resoluta,
abrigou-se no manto discreto e tornou a via pública, multiplicando as rogativas ao céu em sua maternal aflição. Naturalmente, Deus modificaria os acontecimentos, tocando a alma de Antipas. Não duvidaria um instante. Que fizera seu filho para receber afrontas? Não reverenciava a lei? Não espalhava sublimes consolações? Amparada pela convertida de Magdala, alcançou as vizinhanças do palácio do tetrarca. Ó infinita amargura! Jesus fora vestido com uma túnica de ironia e ostentava nas mãos uma cana suja à maneira de cetro, e como se isso não bastasse, fora também coroado de espinhos. Ela quis aproximar-se a fim de libertar-lhe a fronte sangrenta e arrebatá-lo da situação dolorosa. Mas o filho, sereno e resignado, endereçou-lhe o olhar mais significativo de toda a existência. Compreendeu que ele a induzia à oração e, em silêncio, lhe pedia confiança no Pai. Conteve-se, mas o seguiu em pranto, rogando a intervenção divina. Impossível que o Pai não se manifestasse. Não era seu filho o escolhido para a salvação? Não era ele a luz de Israel, o sublime revelador? Lembrou-lhe a infância, amparada pelos anjos. Guardava a impressão de que a estrela brilhante, que lhe anunciara o nascimento, ainda resplandecia no alto. A multidão estacou de súbito. Interrompera-se a marcha para que o governador romano se pronunciasse em definitivo. Maria confiava. Quem sabe chegara o instante da ordem de Deus. O Supremo Senhor poderia inspirar diretamente o juiz da causa. Após ansiedades longas, Pôncio Pilatos, num esforço extremo para salvar o acusado, convidou a turba farisaica a escolher entre Jesus, o divino benfeitor, e Barrabás, o bandido. O coração materno asilou esperanças mais fortes. O povo ia falar e o povo devia muitas bênçãos ao seu filho querido. Como equiparar o mensageiro do Pai ao malfeitor cruel que todos conheciam? A multidão, porém, manifestou-se, pedindo a liberdade para Barrabás e a crucificação para Jesus. Oh, pensou a mãe atormentada, onde está o Eterno que não me ouve as orações? Onde permanecem os anjos que me falavam em luminosas promessas? Em copioso pranto, viu seu filho vergado ao peso da cruz. Ele caminhava com dificuldade, corpo trêmulo pelas vergastadas recebidas, e obedecendo ao instinto natural, Maria avançou para oferecer-lhe auxílio. Contiveram-na, todavia, os soldados que rodeavam o condenado divino. Angustiada, recordou-se repentinamente de Abraão. O generoso patriarca, noutro tempo, movido pela voz de Deus, conduzira o filho amado ao sacrifício. Seguira Isaque inocente, dilacerado de dor, atendendo à recomendação de Jeová. Mas, eis que no instante derradeiro, o Senhor determinou o contrário, e o Pai de Israel regressara ao santuário doméstico em soberano triunfo. Certamente, o Deus compassivo escutava-lhe as súplicas e reservava-lhe o júbilo igual. Jesus desceria do Calvário, vitorioso, para o seu amor, continuando no apostolado da redenção. No entanto, dolorosamente surpreendida, viu-o içado no madeiro, entre ladrões. Oh, a terrível angústia daquela hora!
por que não a ouvira o poderoso Pai? Que fizera para não lhe merecer a bênção? Humberto de Campos. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com o pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado em amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem-amado. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Eram as circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado. A amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida. Naquele instante supremo, revia a manjedoura, na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inolvidável. Através do véu espesso das lágrimas, repassou uma por uma as cenas da infância do filho estremecido, observando o alarma interior das mais doces reminiscências. Nas menores coisas, reconhecia a intervenção da providência celestial. Entretanto, naquela hora, seu pensamento vagava também pelo vasto mar das mais aflitivas interrogações. Que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não vira crescer de sentimentos imaculados sob o calor de seu coração? Desde os mais tenros anos, quando conduzia a fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Frequentemente ia buscá-lo nas ruas empedradas, onde a sua palavra carinhosa consolava os transeuntes desamparados e tristes. Viandantes misérrimos vinham à sua casa modesta a louvar o filhinho idolatrado, que sabia distribuir as bênçãos do céu. Com que enlevo recebia os hóspedes inesperados que suas mãos minúsculas conduziam à carpintaria de José. Lembrava, se bem de que um dia a divina criança guiara à casa dois malfeitores publicamente reconhecidos como ladrões do vale de Misepe. E era de ver-se a amorosa solicitude com que seu vulto pequenino cuidava dos desconhecidos, como se fossem seus irmãos. Muitas vezes comentara a excelência daquela virtude santificada, receando pelo futuro de seu adorável filhinho. Depois do caricioso ambiente doméstico, era a missão celestial, dilatando-se em colheita de frutos maravilhosos. Eram paralíticos que retomavam os movimentos da vida, cegos que se reintegravam nos sagrados dons da vista, criaturas famintas de luz e de amor que se saciavam na sua lição de infinita bondade. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício. Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. De alma angustiada, notou que Jesus atingira o último limite dos padecimentos inenarráveis.
Alguns dos populares mais exaltados multiplicavam as pancadas, enquanto as lanças riscavam o ar em ameaças audaciosas e sinistras. Ironias mordazes eram proferidas a esmo, dilacerando-lhe a alma sensível e afetuosa. Em meio de algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam o angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos, de leve, sobre os ombros. Deparou-se-lhe a figura de João, que, vencendo a pusilanimidade criminosa em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se àquele triturado coração maternal. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido, e ambos, ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos, no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Meu filho, meu amado filho, exclamou a mártir, em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar, no instante derradeiro, a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com um significativo movimento dos olhos vigilantes: Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno, ao apóstolo disse: Filho, eis aí tua mãe. Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o Mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo o egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores, consagrados a uma solidariedade claudicante. Desalentada, ferida, Maria ouvia a voz do filho, recomendando-o aos cuidados de João, o companheiro fiel. Registrou-lhe, humilhada, as palavras derradeiras, mas quando a sublime cabeça pendeu inerte, Maria recordou a visita do anjo antes do Natal divino. Em retrospecto maravilhoso, escutou-lhe a saudação celestial. Misteriosa força assenhoreava-se-lhe do espírito. Sim, Jesus era seu filho. Todavia, antes de tudo, era o mensageiro de Deus. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno poderia sofrer, contudo, a vontade celeste regozijava-se. Poderia haver lágrimas em seus olhos, mas brilhariam festas de vitória no reino de Deus. Suplicar aparentemente em vão, porquanto, certo, o Todo-Poderoso atendera-lhe os rogos, não segundo seus anseios de mãe, e sim de acordo com os seus planos divinos. Foi então que Maria, compreendendo à perfeição a misericórdia e justiça da vontade do Pai,
ajoelhou-se aos pés da cruz e, contemplando o filho morto, repetiu as inesquecíveis afirmações: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Por muito tempo, conservaram-se ainda ali, em preces silenciosas, até que o mestre, exânime, fosse arrancado à cruz, antes que a tempestade mergulhasse a paisagem castigada de Jerusalém num dilúvio de sombras. Humberto de Campos.